E chegou a hora de falar das séries de ficção científica dos anos 80, década recheada de filmes icônicos, clássicos, como De Volta para o Futuro, Star Wars, Star Trek e muitos outros, mas que não foi uma década tão boa assim para séries de ficção. Nessa época o CGI, a computação gráfica, ainda estava engatinhando, além de ser muito caro, e os efeitos práticos também não eram lá muito baratos. Mesmo assim eu separei 5 séries de ficção científica e espero que vocês gostem. Depois da vinheta. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alpha. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que vão dizer que essas séries não são do tempo deles. Antes de mais nada, eu preciso pedir desculpas pela demora em postar vídeos. Acabei de passar por uma mudança, estava mais de 17 anos no mesmo apartamento e acabei de me mudar para uma casa aqui. Vocês imaginam como que deve ser complicado uma mudança com tanta coisa assim para carregar, além das reformas e tudo mais. Então eu espero que agora eu consiga entrar nos eixos aí e postar vídeos com mais frequência. E antes que alguém comente por que não tem Star Trek nessa lista, afinal de contas a nova geração é de 1987, eu resolvi, como em outras listas, deixar Star Trek de lado desse tipo de tema, porque eu já falo muito de Star Trek nesse canal em vídeos específicos, então vamos falar sobre outras séries de ficção, tá bom? Dito isso, bora pra lista. Além da imaginação. Nos anos 80, a televisão foi palco de muitas tentativas de reviver clássicos da ficção científica e, além da imaginação, The Twilight Zone foi uma das tentativas mais ambiciosas. Essa série foi uma atualização da antologia criada por Rod Serling nos anos 60, mantendo a premissa original, contar histórias independentes que misturavam ficção científica, suspense, fantasia e terror psicológico. Assim como na versão original, cada episódio apresentava uma narrativa única, geralmente envolvendo um protagonista comum que se depara com eventos extraordinários e muitas vezes perturbadores. Por conta disso, o tom dos episódios variava entre filosófico e aterrorizante, sempre carregado de metáforas sobre a condição humana, avanços tecnológicos e dilemas éticos. O revival de Além da Imaginação teve uma recepção mista quando foi lançada, porque em boa parte dos episódios os produtores não conseguiram atingir a mesma qualidade técnica e mesmo de história, de roteiro da série original dos anos 60. Mesmo assim, essa série se destacou em um período em que a ficção científica lutava para manter alguma relevância. Ela inclusive influenciou outras séries antológicas que vieram depois, que beberam na mesma fonte, como é o caso de Black Mirror, que obviamente utilizou de muitos elementos de Além da Imaginação para criar o seu sucesso, só que utilizando temas mais contemporâneos. Além disso, algumas histórias foram reimaginadas em versões mais recentes da série Além da Imaginação, como por exemplo em 2019, com essa nova versão do produtor Jordan Peele. Embora não tenha o mesmo status cult da sua versão original, Além da Imaginação dos anos 80 conseguiu trazer episódios memoráveis e reafirmar a importância da série como um pilar da ficção científica televisiva. Para quem gosta de histórias inteligentes, repletas de mistérios e surpresas, vale muito a pena conferir essa versão oitentista de Além da Imaginação. V, a batalha final. A história começa com a chegada dos visitantes, humanoides alienígenas que chegam em imensas naves-mãe. Eles se apresentam como seres pacíficos, oferecendo avanços tecnológicos e promessas de cooperação. No entanto, conforme jornalistas e cientistas investigam mais a fundo, eles descobrem que os visitantes, na verdade, são reptilianos disfarçados que têm como objetivo dominar o planeta e utilizar os seres humanos como alimento. Olha que beleza! Que viagem é essa, velho? Criado por Kenneth Johnson e concebido originalmente como 2 minisséries, V, a minissérie original de 1983 e V, a batalha final de 1984, se destacaram ao misturar elementos de invasão alienígena com paralelos históricos perturbadores. Uma observação, a Globo, quando transmitiu essa minissérie, transmitiu de uma vez só, como se fosse uma única minissérie, com o nome V, a batalha final. A trama acompanha a resistência humana, liderada pelo jornalista Mike Donovan e pela cientista Juliette Parrish,
que descobrem os segredos dos alienígenas e tentam alertar a população antes que seja tarde demais. Em V, a batalha final, a luta entre humanos e visitantes se intensifica. A resistência ganha novos aliados, como a misteriosa Elizabeth, uma híbrida humana alienígena com poderes especiais. O confronto culmina com uma tentativa desesperada de derrotar os invasores e restaurar a liberdade da humanidade. Kenneth Johnson, criador da minissérie, se inspirou no livro It Can't Happen Here, do escritor Sinclair Lewis, que trata sobre o avanço do fascismo nos Estados Unidos. Ele queria criar uma história sobre totalitarismo e opressão, só que ao perceber que abordar esse tema político talvez não atraísse o público, ele resolveu trocar os vilões por alienígenas. O orçamento para essa minissérie foi considerável em se tratando da época, e a gente percebe isso na qualidade dos efeitos visuais, por exemplo nas naves, e até da maquiagem, né? Toda essa máscara dos reptilianos foram muito bem feitas. Tem até uma cena icônica nessa minissérie onde a vilã Diana, ela engole um rato vivo inteiro, e essa cena se tornou clássica na ficção científica. Bom, V, a minissérie original, quando lançada, foi tão bem recebida pelo público que o estúdio encomendou a sua continuação, que é V, a batalha final. Porém, o criador da série, Kenneth Johnson, não aceitou participar dessa continuação, alegando diferenças criativas com o estúdio. O grande mérito dessa minissérie foi conseguir misturar elementos aí do próprio entretenimento com questões sociais. A forma como os visitantes manipulam a mídia, eliminando intelectuais, implementando um governo autoritário, acaba espelhando regimes totalitários do passado e do presente, inclusive. Enquanto a minissérie original mantém um tom mais político e dramático, a batalha final já foca mais na ação e nos efeitos especiais, o que agradou parte do público, mas também trouxe críticas por simplificar alguns dos elementos mais profundos da trama. Essa minissérie ganhou um remake em 2009, porém com um tom mais moderno e menos politizado. Galáctica 1980. Galáctica 1980 foi uma tentativa de dar continuidade à série Battlestar Galactica de 1978, que apesar de ser muito elogiada, ela teve apenas uma única temporada e foi cancelada pelo alto custo de produção. Aí, como resposta à demanda dos fãs e até, por que não, uma certa pressão da ABC, Galáctica 1980 surgiu com um orçamento muito mais reduzido e com a temática muito aguardada pelos fãs, que é a chegada da frota colonial ao planeta Terra. A história se passa 30 anos após os eventos da série original. Assim, quando os sobreviventes das 12 colônias finalmente chegam ao planeta Terra, se deparam com um problema. Os habitantes do nosso planeta não têm tecnologia suficiente para enfrentar os vilões Cylons. Para evitar que a Terra seja destruída, os líderes da frota, incluindo o comandante Adama, agora interpretado por Lorne Greene, enviam agentes disfarçados para auxiliar a humanidade no desenvolvimento de tecnologia de defesa sem interferir diretamente em sua evolução, uma ideia inspirada na primeira diretriz de Star Trek. Protagonistas principais são o Capitão Troy, filho adotivo de Apollo, interpretado por Kent McCord, e Dillon, Barry Van Dyke, que viajam para a Terra e tentam se misturar à sociedade moderna, enfrentando desafios como burocracia, militares céticos e até viagens do tempo. O tom dessa série ela é claramente mais leve, inclusive com episódios que parecem aquelas aventuras juvenis comparados com o épico que foi Battlestar Galactica. Isso porque a série foi concebida às pressas, com orçamento baixo, acabou usando alguns artifícios como a reciclagem de cenas de batalha da série original, olha que absurdo, e ao uso de locações contemporâneas ao invés de cenários futuristas, que fica bem mais barato. Os atores que interpretaram o Apollo e Starbuck na série original se recusaram a voltar, óbvio, perceberam que seria meio que uma barca furada, né? Menos orçamento, uma história muito mais juvenil, então não quiseram participar. Para economizar ainda mais, os roteiristas criaram algumas engenhocas lá chamadas motonaves, onde poderia substituir
o uso das naves, para ficar mais barato, obviamente. O episódio final, o retorno de Starbuck, como o próprio nome já diz, né, que tem o retorno desse personagem com o seu ator original, ele é disparado o melhor dessa série, justamente porque, além de trazer esse personagem, também traz o mesmo espírito da série original. Galáctica 1980 foi uma tentativa frustrada de trazer de volta uma série memorável e acabou servindo mais como uma lição do que não se deve fazer. E quando você tenta trazer de volta com menos orçamento, roteiros ruins, aí não tem como dar certo. The great ship Galactica, our home for these many years we've endured the wilderness of space. And now we near the end of our journey. We have at last found Earth. Quantum Leap. Lançado em 1989, Quantum Leap, ou Contratempos, como foi conhecida aqui no Brasil, é uma das séries de ficção científica mais marcantes da televisão, pois misturava aí elementos de ficção científica, drama humano e um toque de humor. A série acompanhou por 5 temporadas o cientista Sam Beckett, interpretado por Scott Bakula, o capitão da USS Enterprise, Jonathan Archer, em Star Trek Enterprise, um cientista que, ao testar seu próprio experimento de viagem no tempo, acaba preso em um ciclo de saltos temporais, assumindo a identidade de diferentes pessoas ao longo da história. Cada episódio apresenta Sam despertando no corpo de uma pessoa diferente, sem saber onde está ou quem é. Até que seu parceiro, All, aparece como um holograma visível apenas para ele. All é um oficial da Marinha e o contato de Sam com a equipe no presente, oferecendo informações sobre a missão de cada salto, geralmente envolvendo corrigir um erro do passado para que o curso da história siga um caminho melhor. Uma vez que Sam resolve a situação, automaticamente ele salta para um outro corpo e para um outro tempo, sem a menor ideia se ele vai voltar para casa. Diferente de outras séries de ficção científica dos anos 80 e 90, que focavam muito em cenários futuristas ou em tecnologias, Quantum Leap tem uma abordagem mais humanizada sobre viagem no tempo. O foco da série não estava nos elementos científicos, mas sim no impacto emocional de cada salto, nas escolhas morais e nos dilemas éticos que Sam enfrentava. Quantum Leap teve clara inspiração em outra série chamada O Túnel do Tempo, da década de 60, porém trouxe um conceito mais sofisticado ao focar na transformação do protagonista em diferentes pessoas. Curiosidade sobre essa série, ela teve participação de alguns atores que depois se tornariam atores famosos, como Jennifer Aniston e Joseph Gordon-Levitt. Quantum Leap não era só uma série sobre viagem no tempo, mas sobre humanidade, empatia e destino. Mesmo com seu final aberto e tramas não resolvidas, a série continua sendo uma ótima opção para quem busca um bom equilíbrio entre entretenimento e ficção científica. Which is our project, Quantum Leap. Super Máquina. Criada por Glenn Larson, a série misturava ação, tecnologia e uma pitada de ficção científica, apresentando a história de um homem e seu carro super inteligente, embarcando em aventuras cheias de adrenalina e muito estilo. Exibida entre 82 e 86, Super Máquina se tornou um fenômeno global, ajudando a consolidar David Hasselhoff como astro da TV e transformando o carro Kit em um dos veículos mais memoráveis da ficção científica. A história começa quando o policial Michael Long sofre um atentado e é deixado ali à beira da morte. Ele é resgatado por um misterioso milionário, Wilton Knight, que recruta para um projeto secreto. Michael recebe uma nova identidade, tornando-se Michael Knight, e passa a trabalhar para a Fundação Knight para Lei e Governo, uma organização dedicada a combater o crime. Sua principal arma para combater o crime é Kit Knight Industries 2000, um carro altamente avançado, equipado com inteligência artificial, uma blindagem praticamente indestrutível e muitos gadgets futuristas. Kit pode dirigir sozinho, se comunicar por voz, tudo com muita ação e cenas de perseguição impressionantes para a época e para uma série de TV.
Super Máquina foi um dos programas mais bem sucedidos da TV dos anos 80, mas não necessariamente por conta da profundidade de seu roteiro. A fórmula era simples, um herói carismático, um carro incrível e histórias recheadas de ação, humor e uma pitada de ficção científica. Para quem teve o prazer de assistir essa série, sabe que o personagem principal era o carro, era o Kit, com certeza. Sua inteligência artificial e habilidades tecnológicas estavam muito à frente do seu tempo, inclusive possivelmente influenciando tecnologias que vemos hoje em dia, como carros autônomos, assistente por voz, etc. Com o passar dos anos, Super Máquina se tornou um clássico cult e um exemplo do exagero que eram as séries em geral nos anos 80. Bom, é claro que as atuações, até os roteiros, vão estar bem datados se você for assistir hoje em dia. Ainda assim, tem um certo charme aí que essa série se torna interessante mesmo nos dias de hoje. O carro que serviu como modelo para o Kit era um Pontiac Trans Am 1982, que obviamente ganhou uma série de modificações para se tornar o carro da série. E uma curiosidade, aquela luzinha vermelha que ficava na frente do carro, ela foi inspirada nos Cylons de Battlestar Galactica. O carro foi dublado por William Daniels, que nunca quis ser acreditado por esse trabalho, justamente para manter o mistério com relação à voz do Kit. David Hasselhoff revelou anos mais tarde que seu sonho era transformar Super Máquina num filme para cinema. Que pena que isso nunca aconteceu, porque olha, esse era um filme que eu ia querer assistir. I'm the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, Kit if you prefer. Pessoal, para assistir essas séries hoje em dia é bem complicado, viu? Tem que fuçar aí na internet. Pode ser aqui no YouTube, pode ser lá na Pluto TV, Oldflix, né? Que é um sistema de streaming de coisas antigas, aí tem que pagar. Talvez utilizando o Streamio, você ache, no formato Jack Sparrow, ou em sites variados. Tem sites aí na internet, se você buscar lá séries antigas, filmes antigos, você vai achar uns sites, mas aí é por sua conta e risco acessar esses sites. Agora me conta, conhecia todas essas séries? Assistiu alguma delas ou todas? Esqueci de alguma importante dos anos 80? Escreve aí nos comentários. Bom pessoal, vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Valeu pessoal, vou indo. Um abraço. Tchau!